Oi galera, bora para mais uma aula. Nessa daqui a gente vai falar da Imperatriz, o Imperador e o Hierofante. Uma coisa que eu esqueci de falar na outra aula, tá? Sempre que a gente tem figuras de pessoas, dependendo do que a gente pergunta, pode simbolizar alguém. Então lembra que a gente viu o louco, né, na primeira aula? De repente pode estar falando de uma pessoa jovem, de uma pessoa leve ou de uma pessoa irresponsável, né? Pode estar falando sim especificamente de pessoas, tá? Quando a gente sempre tem figuras, né, de pessoas nas cartas, a gente pode estar falando de pessoas sim, principalmente nos arcanos maiores e nas cartas de corte que a gente vai ver, tá bom? Então aqui a gente vai falar desses três arcanos maiores, começando pela maravilhosa Imperatriz, eu amo! Gente, olha que carta feminina. Primeira coisa que essa carta traz, muito potente, é o sagrado feminino, é a força feminina que todos nós temos dentro de nós, homens e mulheres, né? Independente do gênero, a gente tem força e energia masculina e feminina dentro de nós, certo? Então aqui fala da potencialidade da força feminina, né? A gente tem essa mulher sentada num trono, ela tá com uma coroa de estrelas, vamos ver se ficou aqui, uma coroa de estrelas sobre a cabeça, ela tá com como é que é o nome disso? Eu tô falando, gente, Covid é um negócio. Cetro. Tem que ter cola, porque o Covid não ajuda. Cetro, tá? Nas mãos, extremamente serena, num lugar com bastante natureza. E aqui a gente tem um coração e o símbolo do feminino. Então, assim, o que essa carta traz, né? Potência do sagrado feminino, primeira coisa. E quando a gente fala de sagrado feminino, a gente fala daquele lado do feminino, do cuidado, né? Do amor, da força de geração, né? Então aqui a gente também tá falando de fertilidade, de produzir coisas, de se conectar com o seu lado feminino, que é o lado mais intuitivo, né? O lado mais sensível. Só que ela é uma imperatriz, então não é porque ela tem essa força feminina que ela é mais fraca ou que ela é menos. Não, ela é potência absoluta. Ela é o máximo da potência do feminino aqui, né? Ela é plena de si, a gente fala de autoconfiança, de autorreconhecimento. A gente também fala de fertilidade em todos os sentidos. Seja, óbvio, né, quando a gente está falando de gravidez, né, quanto fertilidade para projetos. Então, se de repente você está falando de um projeto de trabalho e vem a carta da Imperatriz, vai estar falando, nossa, sua criatividade está a mil, tem muita coisa criando, tem muita coisa nascendo. É essa potência, né, que vem aqui. Falando de beleza, né, de coisas bonitas. No lado sombra, a gente pega tudo isso e vamos falar primeiro do quê? Talvez a sua energia feminina esteja baixa, você precise ativar isso na sua vida, né? Ou tenha um excesso de sensualidade, tenha um excesso de achar que é dono de si, dona de si, precisa baixar um pouquinho a bola, vamos segurar, né? Essa potência, né? Porque às vezes tem demais, achar que é muito, é um ego muito inflado, principalmente dessa coisa de uso de sedução, um excesso de frivolidade. Então esse é o lado negativo, tá? Mas tem o cuidado materno, abundância, prosperidade, ela traz muito essa energia de abundância, de prosperidade, de potencializar seus sonhos, sabe? De se reconhecer de forma saudável, ok? E aí a gente vai pro Imperador, né? Que é aí a potência masculina que nós temos também todos nós dentro. E aqui, gente, eu quero deixar uma coisa muito clara que é muito importante, principalmente para quem usa o tarô para autoconhecimento. Todos nós temos essas potências dentro de nós. Então, eu sou mulher,
não posso ativar meu masculino. Não tem que ativar. Ah, eu sou homem, eu não posso ativar meu feminino. Não, você tem que ativar. Isso faz parte de nós, é inerente à nossa natureza, as duas forças. E isso tem que estar equilibrado para que a gente tenha uma vivência melhor da vida. Então, o imperador, olha essa imagem, é um homem de frente, que ao mesmo tempo que ele tá com a paramentação de rei, ele tá com a paramentação de soldado, de guerreiro, né? Então, tem aqui, ele é um pouco mais velho, então tem aquele conhecimento, fala muito aqui sobre esse lado da energia masculina, de centrar, de realizar, de ser dono dos seus passos, dona dos seus passos, de ser dona de tudo, dono de tudo, de comandar a vida, essa força, de trazer essa estabilidade, de ter confiança naquilo que viveu, de ter confiança naquilo que construiu, conquistador, sabe? Por quê? Porque ele é rei e ele é guerreiro, então tem aquela força de conquista, né? De conquistar o que se tem, entende? Então, o lado luz disso é exatamente isso. É um momento onde se conquista o que se tem, da confiança de realizador, de eu quero, eu faço, eu conquisto, eu posso, eu tenho força e conhecimento para governar a minha vida e lutar pelo que eu quero, de ser quem eu preciso ser. No lado sombra já traz um autoritarismo, sabe? Imposição das próprias verdades, imposição do que se quer sobre as outras pessoas, né? Essa coisa do comando, essa coisa de impor, que isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Muitas vezes na vida a gente precisa aprender a impor e outras vezes na vida a gente está impondo demais. Então esse é o lado luz e o lado sombra do imperador, essa força potente masculina, tá bom? Por último, nessa aula temos o Hierofante ou o Papa. Então, aqui já fala por si, né? A gente tem uma figura toda paramentada como uma figura religiosa, com conhecimento religioso. Pode ver que ele está num patamar acima das outras pessoas e tem pessoas ouvindo ele. Então, assim, aqui tem um senso de passar conhecimento. Então, aqui a gente fala muito de pessoas que passam conhecimento, que passam lições, que se comunicam com pessoas. Lembra muito professores, né? Líderes religiosos mesmo, pessoas que têm essa comunicação para grandes públicos. A gente fala aqui muito de fé, a gente fala de conservadorismo, a gente fala de contratos firmados, então casamentos, contratos. Então aqui a gente fala muito daquilo que envolve o conservadorismo mesmo, no sentido de firmar coisas, tá? Então, num lado luz, a gente pode estar falando que é um momento onde você vai passar o seu conhecimento, você vai transmitir o seu conhecimento, é um momento onde contratos vão ser firmados, casamentos vão ser firmados, parcerias vão ser firmadas, né? Pessoas escutando aquilo que você tem para falar, pessoas escutando aquilo que você tem para passar, e você tendo esse conhecimento para passar para as pessoas, entende? Um momento de fé, né? Fala de tempos religiosos, conexão com fé, com tempos religiosos. No lado sombra, a gente vai estar falando de um lado egóico, onde a nossa verdade está sendo muito absoluta, a gente está querendo impor verdades para as pessoas, manipulação de grandes grupos, também pode ser aqui, tá? Um lado muito egóico sobre o nosso próprio conhecimento, a nossa própria verdade. E a gente também pode estar falando aqui de um apego a regras, a tradições, né? Um apego a costumes, entende? Falsos messias, falsas fés,
que a gente está falando aqui de conexão espiritual, né, de fé, quando a gente fala de fé, e como eu disse, aqui não tem religião, aqui você vai adaptar para você. É uma carta que simboliza a energia da fé, simboliza a energia religiosa, simboliza a energia espiritual na sua vida. Então aqui não tem religião, cada um adapta o que eu tô falando, o que tá vindo aqui para vocês. Mas tem essa coisa da soberba, muitas vezes, tá? A de eu sei tudo, eu conheço tudo e querer impor isso sobre as outras pessoas, entende? Mas um lado muito bonito, isso aqui me lembra muito professores, palestrantes, pais, muitas vezes, que estão passando conhecimento de vida para os seus filhos, avós, ancestralidades que trazem esse conhecimento para a nossa vida, tá? Então essa é a força do Hierofante e do Papa no tarô, tá bom? Aula feita, beijo e eu vejo vocês na próxima!